Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda. Hoje vamos ter uma live com a doutora Rita. Vamos falar da respiração nasal e da sua influência. Sua influência não só... Boa tarde. A sua influência na nossa qualidade de vida, no nosso sono, na nossa alimentação. Por isso, partilhem, convidem mais pessoas, participem também neste live dessa forma, coloquem as vossas dúvidas. Márcia, Neide, bem-vindos. Vamos esperar pela doutora Rita. Ok. Coloquem as vossas questões. Sábado de tarde, todo mundo a aproveitar o sol. Olá, Isabel. Obrigada. Só ver aqui. Por isso a doutora Rita entra aqui no nosso direto. Vamos esperar. Olá, Pedro. Isabel. Olá. Só colocar aqui. Já sabem o tema, já vos falei do tema, que é sobre a respiração nasal e a sua influência na nossa qualidade de vida. A doutora Rita já deve estar quase a entrar. Partilhem, procurem as vossas questões, tenham anotado. E que é um tema muito interessante, tem muita influência na nossa vida. Vocês vão ver como pormenores podem mudar muito a nossa qualidade de vida. Saber como a nossa postura também influencia a respiração. Quem tem muitas questões de rinite e sinusite, vamos abordar isso tudo. Olá, doutora Rita, já está a chegar. Não se esqueçam, por isso, de partilhar, comentar. Digam também se estão a ouvir bem, se o áudio está bom, ok? Vanessa, bem-vinda. Olá, doutora Rita. Olá, boa tarde. Boa tarde. Ouve-me bem? Lindamente. E a Sandra, ouve-me bem? Perfeito. Sim, também. Aqui. Primeiro, vou agradecer ter aceitado este meu convite com um tema que é tão importante para toda a gente, não é? Às vezes as pessoas colocam, as lives é mais direcionado para gestantes. Este não, é para todos. Olá, Lara. Por isso, doutora, vou pedir para quem não a conhece que se apresente, está bem? Fala um bocadinho de si. O meu nome é Rita, eu sou médica dentista, trabalho há quase 20 anos e sempre me preocupei muito com as questões, como eu estava a falar na apresentação, eu tinha dessas, a propriocepção, todas essas questões que tinham a ver com o desenvolvimento infantil. E de repente eu estou a estudar e estudo medicina dentária, depois formo-me em ortodontia, em odontopediatria, que é a área que trata crianças, e começo a notar que em todas as idades, sejam adultos na ortodontia, dos aparelhos fixos que todos nós conhecemos, os aparelhos convencionais, começo a notar que as crianças parece que estão todas encaminhadas para a ortodontia e eu começo a perceber que há um gap na minha formação e que eu preciso de criar, de perceber o que teria de estudar para começar a colmatar este problema, não é? Porque se nós começarmos a pensar que há muitos anos atrás ninguém tinha dentes tortos e hoje em dia toda a gente tem dentes tortos, isto é uma questão evolutiva e então eu começo a perceber que somos e com os estudos que faço, estudo a ortopedia funcional dos maxilares, estudo a oclusão, disfunção temporomandibular e leva-me à respiração.
E então faço a Ok. especialização de normalização pela técnica buteico e agora Uhum. não consigo dissociar nada, não é? Como a Sandra começa a Ok. estudar uma coisa e às tantas Uhum. já não dissocia nada, não é? E as pessoas dizem, Claro. mas quando é que se tem que ir à primeira consulta? Ou quando é que... Olha, na minha perspectiva basta respirar para necessitar de uma consulta de função Ok. e Pelo poder menos saber para avaliar, integrar. certo? Para Para poder avaliar. integrar, não é? Integrar é Uhum. avaliar. A avaliação não é ter boas notas ou poucas notas, mas é integrar no nosso dia a dia e compreendermos o que é que nos aconteceu para nós estarmos Uhum. a respirar mal. Em que ponto? Ok. O que é que nós podemos fazer para melhorar a nossa condição? Seja a condição respiratória, não é? Seja a condição de inspiração e expiração, mas seja todo o metabolismo. Porque todas as carências que temos, muitas vezes não conseguimos associar ou não nos deixam associar, mas são associáveis. Ou por outra, não são dissociáveis. Doutora Rita, falou de um tema interessante que a mim desperta logo curiosidade. Como é que isto então começou? Como é que isto aconteceu? O que é que influencia agora nos nossos novos hábitos para estes dentes ficarem tortos? Então, primeiro, existe a questão industrial. E claramente em Uhum, Portugal dá-se após a Revolução, em que as ok. mulheres, muitas, já têm direito à baixa de parto, mas é completamente reduzida. Portanto, as mulheres que trabalham têm um mês ou dois, ou depois em Uhum, 76, 3 meses de baixa de parto. Portanto, há logo ali uma falência na parte da maternidade, na parte da amamentação, e depois, a ok. seguir, conseguem-me ouvir bem ou tem muito barulho? Sim, sim, sim. Tá Sim? tudo, tá, eu estou a ver perfeitamente, sim. E então depois temos essa falência na amamentação e dos hábitos que se conseguem transmitir, e mais tarde a alimentação deixa de ser uma alimentação hum, funcional e passa a ser uma alimentação mais nutritiva, do ponto de vista, não no conceito de base de nutrição, mas o facilitismo de alimentação, a não mastigação, os padrões Uhum, alimentares, os hábitos de refeição são muito mais rápidos, não são sentados à mesa, e questões que nós transmitimos como educacionais, como senta-te direito, mastiga de uhum, boca fechada, todas estas questões que muitas vezes achamos que são vaidades, que são sim. educacionais e que são funcionais. Porque se nós mastigarmos de Uhum, boca fechada, temos que respirar obrigatoriamente pelo nariz. E se nós nos sentarmos bem, com os pés assentos uhum, no chão, qualquer que seja a idade, vamos claro. perfeitamente Uhum, fazer as cadeias ascendentes funcionarem. E eu uhum, gosto sempre de transmitir isto, e a Sandra adora falar com grávidas e eu também. Quando nós uhum, sentimos o bebê a mexer dentro de nós, com a barriga, cada vez que comemos e sentimos aquela nossa barriga toda às voltas, é o uhum, bebê nos primeiros reflexos de deglutição. E então o bebê, ok. para engolir, apoia os pés na parede do útero, e não é para se mexer, é mesmo para ter mais força para engolir, para deglutir. Uhum, Então imaginemos, se ok. nós almoçássemos, jantássemos, tivéssemos as nossas refeições com os pés bem assentes, a nossa força mastigatória e a nossa deglutição era muito mais eficiente. Maravilha. A partir de agora, malta, cuidado. Comer sentadinhos com calma, desfrutar da alimentação, não é? Crianças e as crianças. As Sim, cadeiras sim, de sim. crianças Pequenino. têm Ok. umas bases e nós muitas vezes tiramos porque não queremos pôr os cintos. Nós pomos os Uhum, cintos e pomos os pés porque a criança tem tendência a fazer força. É um reflexo ok. plantar normal. E depois as cadeiras baratas de refeições, que eu não vou falar das marcas, já existem hoje em dia barras que se colocam nessas cadeiras precisamente para que haja o reforço e que a criança esteja a comer com os pés assentes. Ok. Ter cuidado com esse pormenor das crianças de apoiarem os pés, que há muitas que eles estão com os pés suspensos, não é? Isso não é aconselhado. E falou também já outro pormenor no início, na introdução, que foi acerca da sua formação, do método boteico. Pode explicar em que é que Claro. consiste? Então, Dr. Buteyko era um médico ucraniano
que tinha problemas respiratórios. Ele trabalhava na pneumologia também e um dia começou a perceber que conseguia controlar as suas crises apenas com a respiração nasal. E então começou a Uhum. ver nos seus pacientes também um padrão de hiperventilação. Respiravam Ok. rápido demais. E essa respiração, o doutor Buteyko depois chegou a ter um laboratório na Sibéria com todo o equipamento que à época existiria e que ele criou, e mesmo alguns aparelhos, como hoje se conhecem os oxímetros e outros para fazer medições. O doutor Buteyko já fazia as medições do oxigênio, do dióxido de carbono e compreendeu que todas as pessoas que controlassem a sua respiração nasal tinham um metabolismo mais eficiente. E então Uhum. começou a ser padrão nas consultas do Dr. Buteyko a respiração nasal para melhorar qualquer condição. Asmas, sinusites, rinites, e Uhum. realmente nota-se muita, muita diferença nesta situação. Quando nós respiramos pelo nariz, temos mais energia e não temos tanta fadiga. E hoje em dia, Uhum. nestas doenças da época da ansiedade, muitos pacientes chegam e dizem assim: mas eu respiro muito bem quando estou na minha aula de yoga, quando estou na minha aula de Sim. pilates, ou quando estou. E eu digo, então temos que tentar mimetizar essa respiração para fora dessas aulas. Outra coisa que acontece é, nas aulas estamos em esforço físico e a expiração é tida como oral. A expiração. Inspirar pelo nariz e expirar pela boca. No nosso dia a dia, Uhum. se não estamos em esforços físicos, se não estamos em crises ou em ansiedade, a inspiração e a expiração terá de ser sempre pelo nariz. E isto é o que Uhum. o Dr. Buteyko diz. Todas as pessoas Ok. que têm hiperventilação têm alguma doença, mesmo que não se note. Todas as pessoas que respirem pela boca têm alguma alteração, mesmo que não se deem conta disso. Claro. E quais são as Pelo menos a doenças? longo prazo, não é? Claro. Vai se manifestar. Mas ele, a curto prazo, a Sandra, veja, quantos pacientes, quantas pessoas existem que têm ressonar, que acordam Uhum. com a boca seca, que babam muito, que não têm uma boa digestão, que mastigam muito rápido ou mastigam muito lento. Quantas pessoas nós conhecemos que têm enxaquecas e sinusites? Quantas pessoas Uhum. nós conhecemos que têm muitas dores nas cervicais, não é? Há muitas Claro. causas associadas e têm a Acho ver que, com o... Diga, diga. acho que a doutora abordou 90% da população. Não é? Com Mas isso tudo. assim, ó Sandra, olha, mas eu estou sempre a dizer esta frase é cansativa tantas vezes que eu a digo, mas há uma situação, há um estudo de 2007 da Organização Mundial de Saúde que diz que 70% da população não sabe respirar. E Uhum. depois há o outro de 2017, que não é da Organização Mundial de Saúde, mas é da Sociedade Europeia da Respiração, que diz que ah, as doenças respiratórias são a maior causa de morbilidade ou comorbilidade no Uhum. mundo. Eu estou a falar da população mundial, sejam os países desenvolvidos, sejam os países em desenvolvimento. E isto porquê? Porque quando as pessoas estão em casa com uma asma, com uma sinusite, que o filho está com uma bronquiolite, porque a criança está com uma otite, quantas pessoas ficam em casa com estes problemas? E já não estamos a falar, o Dr. Mário Jorge, que Uhum. ele é médico dentista no Brasil, Boa tarde. um trabalho excepcional em homeopatia, assim, tem um trabalho gigante, ele é especialista também em homeopatia e conseguimos perfeitamente integrar estas coisas na nossa saúde diária. E os nossos dentes vão ficar mais saudáveis. E se nós não Uhum. pensarmos nisto, se ninguém nos alertar que a respiração é tão fundamental, nós pensamos sempre, mas todos respiramos, por isso está bom, não é? Pois, Mas alguma coisa claro. está mal. E é tão fácil, com alguma determinação, melhorar. Uhum. Vamos descartar ou aprender aqui, esmiuçar mais algumas dicas. Claro, Mas disse-me também do metabolismo, então é por isso que influencia a alimentação, a perda de peso, o apetite também. muito, muito. Porquê? Por isso. Porque nós, quando temos a hiperventilação, é como um vício. Vamos respirar Uhum. muito. E esta respiração excessiva
e principalmente com a expiração oral, na qual nós perdemos muito dióxido de carbono. Quando é Uhum. a inspiração oral, nós não formamos o óxido nítrico e vai haver carência de carga positiva, de íons de carga positiva. São elas o cálcio, o fósforo, o magnésio, o potássio. Uhum. Todas estas questões, todas estas perdas, depois vão criar vícios alimentares como que à procura dos nutrientes que nos faltam ou das Claro, é um cargas. ciclo, não é? E Depois fica então um ciclo. o vício por açúcares é muito alto. Mas, por exemplo, nas crianças, a respiração oral são crianças que têm muita tendência aos salgados. Porquê? O sal, como um mineral que é, tem muitos minerais. E como Ok. o respirador oral perde muitos minerais, vai ter uma predisposição para os salgados. São crianças que Uhum. nós pedimos assim, lava o nariz com soro. E lá ele quer é beber o soro. Uhum. Nós dizemos assim, Pois, então meta uma pedra de sal. Ah, e se eu deixasse, estava o dia inteiro a comer sal do saleiro. Então vamos pois. aproveitar estas tendências de salgadas para lavar bem o nariz, para desobstruir as vias aéreas, para ter o Uhum. nariz bem lavado, lavar a garganta também, que é uma coisa que é uma doença silenciosa, assim eu poderei dizer, que é o facto das pessoas terem muita rinorreia posterior, têm muita. Ai, o meu filho nunca está ranhoso. Ai, eu não estou ranhosa. Mas tem. O nariz nunca está entupido, mas tem o nariz desobstruído e cá atrás voz nasalada, mau hálito de manhã. Portanto, Uhum. em vez de escorrer para a frente, escorre para trás. Ok. Então, se nós bebermos o soro morno, também vamos ajudar a limpar esta zona das amígdalas, das cordas focais, todas estas ah, estruturas que estão a ser sobrecarregadas com muco. Doutora, já que está a falar da limpeza, pode dar a quem está a assistir ou depois, posteriormente, poderá Sim. ver este live, como é que se deve limpar então mesmo o nariz, a colocação do soro, essa sensação da garganta, Olha, dar essas dicas? eu Hum. há um ano fiz uma live com uma pediatra de quem eu gosto muito, que é a doutora Natália Pona. Ela dizia uma coisa: lavar o nariz é como escovar os dentes. Tem que se fazer Uhum. todos os dias. E nós fazemos nos bebés quando eles nascem, e os adultos só fazem às vezes, nem tão pouco fazem quando têm o nariz obstruído. Às vezes fazem Uhum. só porque estão mesmo nas últimas. Muitas vezes preferem tomar fármacos. Se nós lavássemos o nariz todos os dias, bem lavado, e eu, na minha opinião, que não é uma opinião consensual, eu sei, mas soro fisiológico morno, para Uhum. entrar, irrigar e descolar bem as secreções. Uhum. Porquê? Porque a cinesioterapia mostra um soro forte a entrar em jato e existem frascos que se compram com pressão para entrar. O que acontece é que muitas pessoas se contraem ou ainda inflama mais, ou se tiverem as Pois, estruturas dos ouvidos ainda pouco desenvolvidas, vão as secreções para os ouvidos e não têm uma capacidade de uma boa higiene. E se nós lavarmos lentamente com soro fisiológico morno, eu acredito que esta irrigação seja muito mais eficiente. E, claro, como escovar os dentes 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. ok. Qual é a Boa. vantagem? Quando acordamos, já vamos com o nariz limpo para o dia, não é? Já vamos com os dentes escovados, já Uhum. vamos de cara lavada. E antes de dormir, nós temos a certeza que todos os poluentes que nos atrapalharam o dia não nos Uhum. acompanham numa noite. E então aí vamos ter uma noite mais descansada. Claro que não é na primeira noite de lavagem, não é? É um ciclo contínuo, Claro. mas é Pois, muito tem que fácil. ser. E nos Tem pacientes que que ser têm um hábito. sinusite, tem que ser um hábito, mas nos pacientes com sinusite, muitos referem que ao final de uma semana sentem mesmo a descarga. E não, Uhum. não querendo ser descritiva, a descarga já de si deve ser altamente libertante ou libertador, não é? Pois, sim. Eu não sei se está aqui algum comentário, creio que não, mas vou pedir a quem está a assistir, se tiver dúvidas, para aproveitar. Estamos a falar das crianças, qual é a consequência da respiração oral das crianças, não é? Desde os bebés até crianças de 5, 10 anos, qual é a consequência no crescimento deles? Então, nós, nós vamos perceber, quem sabe da parte de desenvolvimento, nós sabemos que a base do crânio se forma até aos 6 anos de idade.
e Uhum. que as órbitas se formam até aos 7 anos de idade. Os ossos, estou a falar de ossos. Ok. Uhum. E os ossos da face completam-se totalmente até aos. Não, completam-se 90% até aos 12 anos. Ok. Então, isto por dizer que cada osso cresce por estiramento muscular. E por isso, cada vez que nós mexemos muito o músculo, esticamos muito o músculo, o osso, os ossos onde esses músculos estão aderidos, vão crescer, vão esticar e vão ficar mais fortes. E por isso, nós devemos sempre perceber que, se nós só mastigarmos de um lado, os ossos dessa face ficam mais crescidos, ou mais fortes, ou mais grossos, e o do outro lado ficam o contrário. Então vamos dar este exemplo da mandíbula. Se eu só mastigar para o lado direito, quando eu for, durante a minha fase de crescimento, este osso vai crescer em comprimento e este vai crescer em largura. Então eu vou ficar com esta parte da cara mais grossa e esta parte mais esticada. Quando eu for ver a linha média dos meus dentes de baixo, vai estar Ok. desviado. Uhum. Isto é uma coisa que se nota, por exemplo, aos 15 anos de idade. Agora vamos ver se for um bebê. Os bebés vão dar, por exemplo, as mordidas cruzadas. Então nós temos que descruzar quanto antes, aos 3, 4 anos, para que haja um equilíbrio no crescimento. Se esses ossos começam a crescer tortos, que se os músculos começam a ficar mais fortes de um lado do que o outro, e o osso cresce mesmo, depois só com cirurgia cortar de um lado ou cortar do outro. Por isso vamos ter que, até aos 12 anos, estimular mais o outro lado para que haja um equilíbrio. E esse equilíbrio funcional vai-se notar, por exemplo, isto é um exemplo que eu faço muito e que alguns pais ficam mesmo Uhum. admirados, que é, estava a tentar uma palavra bonita, é admirados, que se puserem o filho de frente para uma parede, quase como aqueles castigos, e tirarem uma fotografia com o telemóvel, se olharem bem, nas meninas que prendam bem o cabelo, vão notar o quê? O comprimento do pescoço maior de um lado do que do outro, um ombro mais alto do que do outro. Porquê? Porque as forças musculares estão muito mais estimuladas do lado do que do outro. E então Ok. isso reflete-se também porque as mordidas não estão corretas. Quando nós temos a Uhum. boca fechada, a língua pressiona o céu da boca de uma forma eficaz, o Uhum. nariz respira de uma forma eficaz e há um equilíbrio da face. Mas as principais características, esta foi uma característica que eu expliquei minuciosamente a nível das forças da mastigação. Mas existem umas faces que antigamente, que em inglês até se chamava stupid face. Imagina, face estúpida. E, e em Portugal chama-se uma face adenoideia. E uma face Ok. adenoideia é de quem tem as adenoides altamente inflamadas. E a remoção Uhum. das adenoides é sempre parcial, portanto, se não removermos os hábitos, voltam a crescer as adenoides. E então aí o que é que nós vamos falar? Olheiras, o lábio inferior invertido, duas cores no lábio, porque um lábio está mais hidratado do que o outro que está desidratado. Uhum. O mesmo lábio, uma parte está hidratada e a outra desidratada. Portanto, um lábio invertido, um lábio superior curto, Uhum. as olheiras, as orelhas, o nariz que vai estar assim mais levantado, o que faz o lábio superior mais curto, precisamente para ter uma capacidade respiratória maior. O nariz perde a sua capacidade e a boca vai estar caída. E quando a boca está caída, as arcadas dentárias ficam muito constritas, ou seja, há um apertamento. Todas estas características são possíveis de melhorar ou quase resolver durante toda a nossa vida. Porquê? Porque o Ok. potencial de crescimento dos maxilares é muito grande quando bem estimulado. E por isso nós temos Uhum. hoje em dia adultos a utilizar aparelhos ortopédicos funcionais e que ficam com umas bocas amplas. E nós vamos pensar uma coisa que às vezes nos esquecemos. Isto é o maxilar superior e a base do nariz é o maxilar superior. Por isso, eu estudei a respiração para tratar as bocas dos meus pacientes. Não sei se expliquei Ah, bem. explicou bem.
Isso então podemos incluir, é a ortopedia funcional dos maxilares. Ok. Hum. E, A e- ortopedia funcional dos maxilares é uma especialidade que já existe há muitos anos. Ela foi mais ou menos na década de 40, 50 em Barcelona pelo Dr. Pedro Planas, mas entrou um Uhum, bocado em desuso e depois houve uma dentista brasileira visionária que foi por estudar para Barcelona com Pedro Planas, que é a professora Vilma Simões, brasileira, que vive no Brasil e que dedicou toda a sua vida à ortopedia funcional dos maxilares e que tem vindo a desenvolver os grupos, inclusivamente no Brasil já é especialidade mesmo. e para os adultos, isso já não vai só com essa parte que estava a falar da limpeza do soro, se calhar terá que ser assim mais este acompanhamento, A com mais desobstrução estrutura nasal, óssea. sim, a desobstrução nasal com o soro e com Hum, exercícios de respiração funcionam muito bem. A desobstrução nasal, ok. porém, o selamento labial, que vai Uhum, completar a desobstrução nasal, necessita de algum acompanhamento, não só de exercícios miofuncionais, como cada caso é um caso, mas eu trabalho muito com a osteopatia, com a terapia da fala uhum, miofuncional e com as alterações, os condicionamentos posturais, não é? Com o Pilates, com a uhum, fisioterapia. Para quê? Para que nós consigamos ganhar ou recuperar a força muscular e consigamos uhum, depois ter uma estabilidade no tratamento. Os aparelhos ok. que eu utilizo são aparelhos removíveis e utilizo a partir dos 4 anos. Neste momento, a paciente mais antiga, com mais idade que eu tenho, não é mais antiga, é com mais idade, tem 78 anos. E a resposta Uhum, fisiológica é muito boa quando o estímulo é o correto e o paciente é colaborante. que bom, muito bem. Hum, as pessoas que têm essas questões que estava a falar de secura na boca quando acordam, adultos e crianças, não é? Os adultos podem perceber, as crianças que não ligam tanto e terão de ser os pais, de ressonarem. Eu lembro que o meu filho passou por isso e nós ouvíamos, até chegámos a filmar para mostrar à médica, ele durante a noite, e essa respiração oral que havia. E eu gostava que a doutora explicasse a quem está a assistir as consequências dessa respiração oral no sono, No fundo são porque é, gravíssimas, não é? A Sandra já pois, sabe isso, são pois, gravíssimas. Mas são gravíssimas no adulto e na criança. Quando nós uhum, respiramos pela boca, vamos fazer alguma obstrução. E a respiração, como eu tinha dito, durante o dia não é tão eficiente, mas nós não nos apercebemos tanto. Mas durante a noite é brutal a agressividade que tem. Porquê? Porque vai haver um padrão de paragens respiratórias ou má oxigenação do cérebro. E esta má pois, oxigenação do cérebro, que é quando estamos com a hormona de crescimento em todas as idades a funcionar, uhum, para a regeneração das nossas células neurológicas, vai claro, haver muito, muito cansaço depois. É uma criança e crianças e adultos que acordem durante a noite ou não acordem, porque podem ter uma coisa que se chama microdespertares, portanto não se recordam que uhum, acordam e que fazem xixi durante a noite, quer seja na cama, quer não seja na cama, uhum, o acordar, o xixi, tudo isto deve-se a uma alteração do metabolismo e nós não vamos ter tempo de recuperação. Então, pois, a associação com diabetes, com hipertensão, com déficit de uhum, atenção, com sonolência claro, diurna e, Sandra, outra coisa, nos adultos nós queixamos muito da boca seca. Nas crianças uhum, o que se nota é a baba, muita baba. Porquê? Porque metabolicamente eles têm têm alterações diferentes das nossas. A baba é uma das características da criança, acorda com a almofada babada. Porquê? Porque os músculos da uhum, boca não vão funcionar para engolir e vão estar abertos. Portanto, a saliva vai continuar a ser produzida e a sair desmesuradamente. Porém, também podemos perceber isto numa criança com 2, 3 anos e que muitos pais associam, é porque estão a nascer os dentes. uhum. Não, a criança não pode babar para fora. Se está a E babar-se quando, desculpa continuamente é porque não interromper, sabe engolir. Sim. ok. É porque quando as crianças, os pais fazem essa rotina de limpeza do nariz e a criança continua a babar-se durante a noite, então eles devem aí procurar ajuda. Então,
Eu faço sempre assim um conjunto de Hum, condições. Além da respiração, de lavar o nariz, a lavagem do nariz só funciona bem se fecharmos a boca. Porquê? Porque nariz que respira não entope, mas se a boca estiver aberta, o nariz nunca vai respirar. Porque a ok. entrada é mais rápida e maior. Então vamos ter que treinar também o selamento labial. E o Uhum, selamento labial treina-se como? Treina-se com a mastigação, treina-se com a uhum, consciência, treina-se com a própria percepção dos músculos da face. ok. Sempre que nós estimularmos esses músculos e esses músculos souberem que têm que estar naquela posição, Uhum, os lábios a tocarem uns nos outros, e existem vários exercícios para o selamento labial, uhum, existem exercícios para dar força aos músculos, porque se nós não mastigarmos bem os alimentos, a partir dos 6 meses de idade já começa o ciclo mastigatório. Quando nós não mastigamos bem, estes músculos ficam flácidos e o peso da língua e o peso da uhum. mandíbula fará com que a boca não consiga fechar. Então, os pais, além de lavarem o nariz, têm que saber fechar a boca. Mas só conseguem fechar a boca se o nariz estiver desobstruído. Expliquei bem? Claro. Ou Sim, ficou com a... sim, sim. Sim? Sim? Não, 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 percebi. Um, eu estou a ver aqui no seu Instagram que os impactos, e estava a falar dos adultos, e é verdade, a respiração oral, mesmo durante o dia, que aumenta o estrabismo, a miopia, as enxaquecas, por isso, toda a gente que tiver a ver e que tiver algum destes sintomas, faz sentido começarem a limpar o nariz e pedirem ajuda. Aqui é a doutora Rita. Inflamações E da faz, oh, garganta. Sandra, deixa-me só dizer isto. As Sim. pessoas não conseguem associar isto, mas o nariz, eu estava a falar, temos aqui o maxilar, temos aqui o nariz e temos aqui Uhum, os olhos. Se nós não exercitarmos os músculos em condições, e a Sandra sabe isto melhor que ninguém, com o trabalho que tem desenvolvido ao longo destes anos, que se nós só funcionarmos com o músculo de uma forma, o músculo não vai conseguir estirar de outra forma. E por isso, se nós exercitarmos sempre muito bem todos os exercícios, todos os uhum, exercícios que são feitos, nós utilizarmos na nossa prática diária, não é? Porque, no seu caso, não quero estar a entrar na sua área, mas a forma como as pessoas pegam os sacos de supermercado, ou a forma como as uhum, pessoas se sentam à mesa, a forma, tudo isto, se pensassem nas aulas de Pilates, quais são os músculos, quais são as cadeias e automatizar, é o mesmo que eu uhum, peço. claro. Automatizar a respiração, a mastigação, a forma de estar sentada, não é? Muitas Uhum, crianças claro. não estão sentadas à mesa. Porquê? Porque não têm sequer concentração para estarem sentadas à mesa. Não ganharam Uhum, esse hábito e não se conseguem controlar na respiração e ficam muito ansiosas. E depois, quando se sentam, sentam-se com um pé debaixo do rabo, uma perna dobrada, uma perna para o lado. Isto vai dar o quê? Vai dar um desequilíbrio estrutural. claro, claro. É muito importante quando ouvíamos, e lá está, tem a ver também com essa parte da história, de sentados à mesa direitinhos, sentar à mesa direito. E estava a falar um bocado das crianças, e é obviamente que isso vai influenciar depois o rendimento delas na escola, porque Muito. estão mais cansadas, não é? Porque não dormem direito, estão mais cansadas, essa situação da atenção, e os professores são muitas crianças, é difícil conseguirem também ajudar ou ter paciência para outra forma, digo eu. Um, Também mais chocado nas crianças é a questão das adenoides, porque lá está, o meu filho foi operado, tive 2 anos assim a tentar protelar essa situação, mas aos 5 ele foi operado, mas encontrei uma médica que por acaso ele tirou os adenoides, mas as amígdalas só reduziu. Mas lá está, e eu fiquei admirada porque quase todas as crianças que, ou muitas crianças com quem eu estava em contacto nas primárias, quase todas elas tinham sido operadas. E eu, chau, isto afinal é muito, muito comum. E se calhar se houvesse este cuidado, esta alerta de avisar os pais desses cuidados, poderíamos evitar estas situações. É assim. Em relação aos professores, eu tenho desenvolvido um projeto mais aqui na minha área, Uhum, com a ajuda das câmaras e das juntas de freguesia, e o trabalho é muito
gratificante, não é? Vermos que os próprios professores já têm essa consciência quando eu vou dar a formação para que os alunos tenham os exercícios, por exemplo, inspirar e expirar antes, quase como uma aula de yoga Uhum. ou de concentração, mas não é Sim. meditação, e fazer alguns exercícios guiados, consoante as Uhum. idades, precisamente para melhorar este padrão respiratório e a concentração nas aulas. Aí acho que já existe alguma, pelo menos aqui na minha área de residência, já existe bastante, Sim. bastante este cuidado, ou os conselhos aqui limítrofes. Depois, em relação à cirurgia das adenoides, é uma cirurgia que é fundamental Uhum. em alguns pacientes. Porém, também é fundamental a terapia miofuncional e a fisioterapia. Quando nós sabemos que podemos encaminhar um paciente para a lavagem com cinesioterapia e que esse paciente Ok. vai conseguir recuperar o seu padrão muscular, porque está acompanhado e vai ser bem focado, nós temos esta questão que se isto fosse o padrão, não é? O seu filho foi operado, foi encaminhado para a terapia da fala, Sandra. Foi. Fez logo terapia da fala a seguir à cirurgia. Sim, sim, foi antes de entrar na primária, apesar que ele não tinha. Era só numa letra que ela, acho que era no S que ela detectou assim diferenças. E quem é que encaminhou para a terapia da fala? Isso por acaso já não sei. Agora Não vamos sei ver porque assim. eu mesmo muito e Imagina isto. Nós temos um padrão. Nós temos um padrão uhum, respiratório com a boca aberta que vai fazer com que as adenoides, que é um tecido que faz parte dos nossos tecidos linfóides, que nos estão a ajudar a imunizar, ou seja, a ganhar uhum, imunidade. As adenoides estão atacadas, estão atacadas, estão atacadas, que deixam de responder. As adenoides e as amígdalas deixaram as duas de responder. E então vamos fazer cirurgia. Tiramos parte das amígdalas, tiramos as adenoides, que também é só uma parte das adenoides, e depois precisamos do quê? De estimular os músculos, porque não é a permeabilidade nasal, como eu tinha dito há pouco, que vai fazer com que a pessoa passe a respirar pelo nariz. Então, quando eu tenho sim, pacientes que já foram operados 3, 4, 5 vezes às adenoides e o otorrino, eu acho que devia ser protocolo. Enviar ah, logo, mas logo, para a terapia miofuncional. Porque ok, aquele paciente não vai saber fechar a boca. Os pais vão estar estressadíssimos com a cirurgia, portanto, não vão promover o estímulo mastigatório, porque têm uhum, medo que arranhe a garganta, que magoe, e não veem ali um risco. Eles acham que a pois, criança tem adenoides porque todas as crianças têm adenoides aumentadas. pois, Eu, a minha filha tinha adenoides aumentadas. Sim, porque eu tive também uma filha com adenoides aumentadas, porque todos temos um filho com adenoides aumentados. claro, E eu disse assim, não, eu vou procurar. E foi também por isso que eu me dediquei tanto à respiração. pois, Porque uma mãe, uhum, quando procura uma resposta, consegue coisas muito mais claro, giras do que só um profissional à procura de respostas. E encontrei esta. E realmente a minha filha nunca foi operada, não ressona, não respira pela boca, perdão, só respira pelo nariz e é um anjinho a dormir. Não revolve que a bom. cama, não faz Uhum, xixi na cama, não. E realmente estas alterações que nós temos que compreender. A boca tem que fechar. Só uma boca uhum, fechada é que vai expandir o céu da boca, portanto, expandir o palato, alinhar os dentes e permitir a respiração nasal. E eu estou sempre a dizer, o nariz é importante, por isso é que está no meio da cara. Então vamos É o lhe dar centro das função. atenções, Tem que ser. É que não é para pôr óculos. Repara, não é claro. para pôr os óculos, não é para pôr piercings, é mesmo só para respirar. É a única função que esta coisa aqui à Uhum, volta tem. E por isso eu digo, uhum, se os pais ouvem uma sibilância e as mães são particularmente atentas quando sabem, uhum, fisioterapia para começar a fazer a limpeza. Porque não há mãe nenhuma que saiba lavar narizes com uma fisioterapia ou com uma claro, cinesioterapia. Não existe. E vamos lavar, lavar, lavar. Depois de estar lavado, vamos perceber porque é que esta criança produz tanta expectoração. E que muita uhum, expectoração escorre. Não se vê para frente, vê-se para trás. Então vamos pois, pensar nisto. Depois a seguir, vamos pensar que uma criança que tem as adenoides aumentadas, faz a cirurgia das adenoides, se não for corrigida, vai ser um adulto com sinusite, vai ser um adulto com asma
vai ser um adulto com rinite, Uhum. existe aqui um padrão. Não, não é do estilo vai acontecer isto por catástrofe. Não. Há aqui um padrão. Como eu falei do padrão evolutivo, de que a sociedade com a era industrial deixou de mastigar os Sim. alimentos, mas também começou a consumir alimentos com muito mais açúcar, muito mais alergénicos e que Uhum. provocam muito mais secreções. Então, se nós tirarmos as secreções e aumentarmos a força de mastigação, todas as bocas iam ser amplas e a respiração ia ser ideal. Uhum. Falou agora relativamente aos alimentos e acho que também vi no seu Instagram que havia alimentos que ajudavam a combater a sinusite e também há esses que estava a falar do açúcar, do leite, que pioram esses sintomas, não é? Claramente. Acho que disse. Ok. Nós temos que Quais são as... compreender o nosso organismo, não é? Desculpa, Sandra. Diga, diga. Sim, sim, sim. Não, ia pedir para esmiuçar mais um bocadinho quais são esses alimentos, os que devemos evitar, além do açúcar e do leite, principalmente crianças que tenham essa tendência, não é? Então, o leite não é o açúcar do leite, ou seja, não é a lactose, mas existem vários estudos científicos bem feitos que associam o leite à produção de muco. E essa Uhum, produção de muco é altamente inflamatória. Porquê? Porque a criança é pequena e ele vai ficar retido. E depois vai drenar. Pode drenar para os ouvidos, pode drenar para a garganta, pode drenar para que vai até aos pulmões, vai dar as bronquiolites, vai dar a incidência das otites. E há muitos uhum, pacientes que não associam, não, porque ele teve sempre isto. Não tem a ver se o leite é de lata, se é de pacote. Não. Tem a ver com a questão do leite ter origem na vaca. Depois, uhum. existe a outra questão de ser o leite materno ou o leite de biberon. O aleitamento artificial, quando é de biberon, aumenta a respiração oral, porque o selamento dos lábios não é efetivo, ficam os cantos da boca abertos Uhum. e passa ar. E outra coisa, não tem que se fazer força dos músculos da face, porque no biberon escorre leite Pois. ou por Uhum. apertamento, enquanto que na mama tem que haver uma sucção completa para ser para a amamentação ser eficaz. Então, Uhum. todas estas questões do leite são muito subjetivas e são muito características de cada um. Porém, muitos pacientes que tiram o leite sentem muitas melhorias na produção de muco. Tirar o leite inclui tirar iogurtes líquidos, tirar os derivados da vaca, Ok. Boa. mas E, tem que ser pelo menos um mês até o corpo conseguir começar a fazer algum efeito. uhum. E pessoas com asma podem respirar, também fazer estes exercícios de técnica de selamento também? Devem. Toda a gente pode fazer os exercícios de respiração. Claro que os exercícios de respiração são adequados a cada condição, não é? Não Uhum. é no meio de uma crise de asma que nós conseguimos educar, não é? Quando a pessoa está a fazer a broncoconstrição e que precisa da bomba para fazer Pois. a broncodilatação, pode estar a pensar, pedir a essa pessoa para não fazer a medicação, quer dizer, a pessoa já tem que ter algum controle na sua respiração. E realmente o que noto é que os meus pacientes com asma, o facto de saberem controlar a sua respiração, deixam de ter crises. Ok. Deixam de ter crises. E não sou eu que retiro a medicação. Quem reduz as medicações é o médico que acompanha o Claro. paciente. Uhum. A medicação, o que acontece é que, ao fazer os exames, ao fazer as avaliações, já não necessitam de tanta medicação. E o próprio paciente vai se sentir melhor sem fazer os corticoides, sem fazer toda a medicação que acompanha um asmático. Claro. Ah, doutora, deixa-me ver se tem aqui algum comentário. Não. Eu vou passar aqui mais uma questão que eu acho super interessante que fala aqui, que é 3 exercícios simples para reaprender a respirar pelo nariz. Tem no seu Instagram, pode partilhar aqui em direto. Já falou do primeiro, que era fechar a boca. Do segundo também, manter a boca fechada, respirar pelo nariz enquanto fala. Aqui, estes 3, certo?
fácil, é barato e dá E dá milhões. milhões? Dá milhões. Não é, é fácil quando nós percebemos que é fácil, mas toda a gente diz, isso é muito fácil. O difícil é estarmos distraídos e fazê-lo. Hum, Por isso temos que treinar pois, muito, muito, muito. para Então, quando ser nós fechar a automático. boca, é automatizá-los. Para fechar a boca, nós temos que conhecer os músculos e ganhar força nestes músculos. Uhum, Porque se os músculos não ganharem força, nós não vamos conseguir ter os lábios fechados. Então ok. eu utilizo algumas técnicas, como o myotape ou a palheta, enquanto estamos a fazer o treinamento do selamento labial. Porquê? Porque muitas vezes os pacientes pensam que têm os lábios fechados, mas são assim. Uhum, uhum, Estão semi-abertos. E estes lábios pois. não estarem fechados, estão a fazer ventilação, está a passar ar. Então nós temos de ter mesmo. Vamos fazer alguns exercícios como ao fazer Ok. Sempre os lábios fechados. Ter sempre essa sensação de isso. sempre. Fazer alguns exercícios de reforço muscular. Depois, o Uhum, outro exercício, e há um exercício que é super difícil, que é o de falar, porque nós temos que fazer inspirar pelo nariz e falar pela boca. ok. Inspirar pelo nariz e falar pela boca. Nota-se algumas pessoas que falam ao Uhum, microfone e eu fico logo a pensar, bem, este precisava. Sabe, quando nós conseguimos, estamos todos os dias a fazer a mesma coisa e às vezes estão a falar ao microfone e nós ouvimos assim. E depois uhum. vemos a pessoa a falar, e principalmente a cantar. Há cantores que fazem isto e nós conseguimos ouvir a inspiração. Eu A pensei que era inspiração. técnica. É Não é treino. técnica nenhuma, requer é Pois. treino. Inspirar pelo nariz e Ok. expirar pela boca. E então isto treina-se Uhum, muito, por exemplo, com mantras, com sons uhum, monocórdicos, e depois começamos a fazer com outros exercícios também, com frases curtas. Outra uhum. forma de perceber que nós não respiramos pelo nariz é quando tentamos mastigar 15 vezes um alimento com os lábios fechados. À Uhum. frente de um E espelho, ajuda a à frente de uma emagrecer câmera. também. Uma técnica, não é? Contar. Mas, Sandra, olha a vantagem. Primeiro temos essa noção. Portanto, cada vez que precisamos respirar, temos que parar de mastigar, Uhum, porque às vezes baralhamos a coisa. Eu consigo uhum. mastigar. Depois temos que fazer e engolir só mexer a garganta. Agora vamos ver. O bolo alimentar não vai desidratar. O bolo alimentar vai ficar altamente mastigado, ou seja, a primeira fase da digestão é sempre na boca. A saliva e a força a parte química da saliva e a parte física da mastigação dos dentes. Uhum. E então, se todos os dentes funcionarem como deve de ser, vamos estar bem equilibrados. A saliva vai dar um bom bolo alimentar, nós vamos comer mais lentamente, mas de uma forma mais eficiente. E é muito difícil não nos engasgarmos. E então repara, quando nós perguntamos se a criança, se a pessoa come rápido ou lento, há pessoas que comem muito rápido. Já reparou? Há pessoas que fazem, Sim. Parece que engolem a comida. comem a comida inteira. Porquê? Porque não conseguem coordenar a respiração com a mastigação. E depois temos a outra fase, aquelas pessoas que estão horas a mastigar. Mas como não conseguem coordenar a respiração com a mastigação, o bolo alimentar fica muito seco. E depois também é difícil de digerir, porque cada vez que inspiram pela boca, o ar entra e seca o bolo alimentar, seca os dentes, seca a gengiva. E lá está, isso irá influenciar depois a sua digestão. Não Muito. começa bem? Pois. Ah, disse aí um pormenor da respiração, que lembram-me da meditação, o facto de ser importante, e agora atualmente começa-se a falar mais porque há pessoas assim super importantes que começam a dizer que faz da prática diária deles, e essa é a importância da respiração, ou melhor, da meditação, é mesmo a pessoa respirar. Eu acho que nós temos que ter consciência das nossas capacidades. E a principal capacidade que nós temos é a capacidade de nos autocontrolarmos. Uhum, E só conseguimos autocontrolar-nos através da respiração.
Porque todas as pessoas que respiram demasiado, que têm hiperventilação, que respiram pela boca, Uhum. não vão ser tão eficientes em nada, em nada. Há um holandês que tem um trabalho genial, que eu não sei se a Sandra conhece, que é o Wim Hof, que é conhecido como The Iceman, o Homem do Gelo. Este homem Esse também nome já estudou não é. botânica e ele toma banhos frios e faz a maratona em Uhum. calções no Ártico e vive um bocadinho nesta onda de controle da respiração. Ele parece que vive um bocadinho no controle da respiração, mas na realidade a base do trabalho dele é no controle da respiração. Ele Uhum. inclusivamente controla os batimentos cardíacos. Porquê? Porque cada vez que nós respiramos pela boca, a quantidade de ar que entra é muito maior. E pelo nariz é uma quantidade de ar pequenina. Então quando nós Uhum. fazemos, inspiramos pelo nariz lenta e suavemente, o coração não precisa de bater tanto. Quando nós respiramos pela boca, vamos receber uma grande quantidade de ar. E os pulmões vão ter que fazer alguma coisa com aquele ar. Que tem oxigênio, que tem partículas, que tem bactérias. Porquê? Porque não é filtrado, porque entrou pela boca. Se entrasse pelo nariz era filtrado, era umedecido, era aquecido. Como entra pela boca, entra Claro. seco, entra frio e entra com as bactérias todas para os pulmões. E o pulmão vai ter que começar a fazer alguma coisa àquilo. E então começa a tentar pô-lo todo no sangue. E então o Uhum. coração começa a bater e há sangue a mais. E o que é que vai equilibrar isto? O sistema renal. Então são pessoas É um que ciclo, é mundo. um ciclo grave, não é? Né? Repara nisto, olha a É diabetes, situação, taquicardia. a alteração cardíaca, a diabetes. Porquê? Porque depois vai perder muita coisa na urina. Uhum. E por isso é que também nós notamos o sono vai ter muita enurese noturna, nictúria, vai fazer o quê? Muito xixi durante a noite. Uhum. Para equilibrar o metabolismo. E na realidade somos nós a tentar autoproteger-nos. Mas como eu já tinha dito há pouco, somos o único animal que está a evoluir para a doença. Então se nós fecharmos a Pois. boca e respirarmos devagarinho pelo nariz, imagina, os nossos músculos devem funcionar melhor, Uhum. não é? Vamos ter mais tempo. E estas nossas ideias de hoje em dia de ter muitas atividades ou fazer outra coisa que eu acho que não é nada positivo, que é o dia inteiro sentado num escritório, ou um dia inteiro andar de carro para um lado e para o outro, e depois de repente fazer um desporto de alta intensidade. Pois. É o oposto. Papá! É um chicote. Traz. Tá? E o coração vai aguentar isso? Pois. É que o coração é um músculo que funciona para nos ajudar ao sangue a chegar ao corpo todo. Uhum. E ele não vai ter capacidade para isso se não estiver preparado. Então, estas coisas, por exemplo, que o Wim Hof faz e que o Dr. Botego também dizia e que eu gosto imenso, que é de manhã lavar os pés com água fria, no duche. Não E percebi. depois Lavar? água fria nos pés. Ah, ok. Os pés, a planta dos pés também deve andar descalça, por exemplo, para Sim. receber quase que um tratamento homeopático. Uhum. Porquê? Porque nós conseguimos perceber o meio onde andamos, como a água que bebemos, por exemplo, ser da Uhum. torneira, para nos preparar para o meio ambiente onde nós vivemos. Claro que estou a falar de sítios onde a água é potável, não é? Claro. Mas se a água for da torneira, primeiro não está em plástico, é muito mais Pois isso, saudável. é mais uma questão ecológica, económica. É verdade. E dá-nos as partículas daquele meio. Porque nós vamos dizer assim, o meu pH, eu preciso que o meu pH, porque o meu pH do corpo está muito ácido. O pH do corpo está muito ácido, porque quando a vez que nós expiramos pela boca, perdemos dióxido de carbono. Uhum. E a acidez está toda desregulada. Se nós respirássemos só pelo nariz, não tínhamos pHs nenhuns descontrolados. E não é por bebermos uma garrafa de água com um pH espetacular, que está fechada numa garrafa de plástico há não sei quanto tempo, que o pH do nosso corpo vai melhorar. Ok. É como o leite sem lactose. A lactose é um Pois. açúcar, mas a proteína da vaca está lá. Um produto light. O que é um produto light? Um produto light é um produto que tem menos
imagina 20%, 30% de gordura. E a gente vai 30% de ver quanto é que gordura. tem gordura. Tem 30% de gordura na mesma. Há uma Tem papa menos de 30, mas tem crianças, 30. exato, há uma papa de criança que diz que agora tem menos 40% de açúcar. Ora, depois se ela era 100% de açúcar, agora é só 60% de açúcar. Pois. Percebe o meu raciocínio? Nós temos que perceber que As pessoas quando quando vêm, porque isso chama logo a atenção, não é? E as pessoas que não entendem os rótulos, este é muito melhor. E são enganadas por isso. Olha, está aqui a uma questão da Mónica, Mónica, eu acho que temos certo? que inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Existem duas situações em que inspirar e expirar sempre pelo nariz. Só existem duas situações em que devemos expirar pela boca: fadiga e na natação. Fadiga e na Senão natação. atrapalha a água pelo nariz, depois baralhamos tudo. É verdade, uma Era pessoa mal demais. Não, coordenar, a natação, a natação é respiração, é oral e ponto. A questão é assim, não dá para estar aqui a controlar essas pois. coisas. Porém, quando estamos com fadiga, seja ela exaustão física ou psicológica, o nosso Pois. metabolismo aumenta de tal maneira que a produção de ácido láctico necessita que nós façamos consigamos expelir dióxido de carbono. E a forma melhor para o fazer é pela boca. Por isso, vai correr ou vai fazer uma caminhada. E vejam que, se começarem a experimentar a respiração, inspira pelo nariz e expira pela boca, vamos nos cansar muito mais rápido do que se fizermos a primeira fase do treino só com respiração nasal. Uhum. Mas as pessoas que não estão habituadas a fazer uma respiração apenas nasal, quando começam a fazê-lo, ficam muito sonolentas. Uhum. Logo, eu começo a ensinar a respiração antes de ir para a cama. Como a Sandra falava, estas questões de agora há uns importantes ou uns mediáticos que falam da meditação. Fazer a meditação é importante e eu acho que fazer esta meditação com um controle respiratório antes de dormir ajuda-nos a arrumar os assuntos, a ficarmos Uhum. sonolentos e a dormir bem, mas bem melhor. Claro. Quem me E a tinha a mim no limpeza meu do nariz professor, antes. lavar o nariz. Isso não se pode esquecer. Há um estudo muito engraçado que foi feito com homens com apneia do sono. E aqueles Uhum. homens que tocaram Didgeridoo, que para quem não sabe, é um Que giro. instrumento gigantesco Australiana. australiano para chamar o gado naquele tamanho que é a Austrália. Portanto, imaginem a força pulmonar que têm que fazer. E não foi nem respiração nasal, nem aprenderam a tocar Didgeridoo. Eles apenas tinham que soprar. Então desenvolveram muito melhor uma capacidade de dormir muito melhor e deixaram a apneia. Repara que o grupo que tocou Maravilha. Chichiribu deixou de ter apneia. Não quer dizer que tenha deixado a roncopatia por completo, porque aquilo era um estudo controlado. Uhum. Mas eu estou sempre a dizer, quem conseguir ter balões em casa, e um balão Uhum. dura muito tempo se nós fizermos bem o exercício, portanto, porque as questões ambientais da borracha e dos plásticos, mas Uhum. Encher um balão. aumentamos encher um balão. Uhum. Há uns balões para quem não tem capacidade nos músculos periorais, que são aqueles balões de folha que são as letras e os bonecos que nós Sim, conseguimos sim. fazer e nas crianças ajuda imenso que fazemos. Mas nós não, muitos pacientes acabam por inspirar nas primeiras fases o ar do balão. Repara, não têm a Uhum. noção do que é que está a entrar pelo nariz ou sair pela boca. Coordenar. Então vamos ter que Uhum. coordenar isso. Mas só o facto de fazer isto é fundamental. Para quem quer ver estudos, trabalhos muito bem feitos, por exemplo, na permeabilidade do tímpano, que é irradiado também, que é inervado pelos mesmos nervos da boca e por isso muitas vezes as disfunções da articulação temporomandibular alteram o zumbido no ouvido Uhum. e por isso é que também o meu trabalho é muito focado nesta questão funcional. Há um otorrino sueco que fez um trabalho genial, ganhou o prémio Rainha da Suécia e vive em Portugal, mora em Portimão e desenvolveu um aparelho que se chama o Otovente, que é precisamente de ventilação desta zona. E essa ventilação Uhum. não deixa de ser um balão.
o soprar do balão. Embora o Otovente, o Moniri Otovente tenha uma parte para ajudar as crianças que não conseguem insuflar o balão, tem uma bomba para ajudar. Na realidade é melhorar, melhorar, melhorar toda a respiração e a força respiratória. Por isso, para quem não sabe, encher um balão, e eu lembro-me dos filmes, a Sandra lembra-se nos filmes que havia as pessoas que estavam enervadas que punham a soprar um Sim, balão de papel. Já ninguém faz sim, isso? Pois não, já não se vê isso nos filmes. pois. Mas agarrem num balão, tenham um balão aí em casa. A Mónica vai Tenho começar. aqui a Mónica. Vou Mónica, começar a começa por praticar aí. os Praticar ouvidos. uma boa Uhum, hidratação, uma boa higiene nasal. Uma boa higiene nasal que não empurra as secreções para os ouvidos, nem para os olhos. Tenho pacientes com conjuntivites crónicas que têm a ver só com o padrão respiratório, porque uhum. vai, a segregação está a ir para o olho. Ahm, lavar bem e encher um balão com força, está bem? Para quê? Para começar a desbloquear. Nos primeiros dias é capaz de doer. Existem alguns exercícios que o Dr. Boteico também preconiza para desimpedir e que, desculpa, Uhum. posso dizer isto, que a Sandra autorizou-me, no livro Adenoides sem Cirurgia está bem explicado. O livro de Sim, Adenoides sim. sem Cirurgia tem cerca de 30 exercícios. O livro não fui eu que escrevi, foi um livro que eu traduzi para utilizar nas minhas consultas e que acabei por o editar porque a procura era muito grande, tanto em Portugal como no Brasil, não havia nenhuma ferramenta em português que nos ajudasse a compreender a respiração, a compreender essas questões do ciclo respiratório, do dióxido de carbono, desta parte do Sim. metabolismo, e eu acho que tem ajudado muita gente. Super O livro chama-se importante, Adenoides claro. sem Cirurgia, porém, como eu disse, eu não sou contra a cirurgia de adenoides, que as pessoas dizem, eu já sei que é contra as cirurgias. Eu não sou contra as cirurgias. As cirurgias existem porque são fundamentais. O que eu Claro. acho é que nem todos os casos são cirúrgicos e muitos casos cirúrgicos que não são tratados da forma acompanhada com uma equipa multidisciplinar voltam para a cirurgia. Claro. Eu tenho um Claro, isso é paciente, super importante. Sandra, um paciente com 7 cirurgias, uma cirurgia por ano, Pois, não é meu vida. Deus. Claro, claro. Tem que haver esse acompanhamento. E por isso, doutora, obrigada mesmo, Eu é que porque agradeço. acho um trabalho fantástico. Agora, esta informação toda, as pessoas têm esta informação toda acessível e acho que está a contribuir para um mundo melhor. Quando fala de respiração, estava a explicar aqui quem é que estávamos a colocar, era a Mónica, Mónica, sim, que devia ser leve. hum, qual é a diferença quando diz leve, profunda? O que é uma respiração? O que é que entende por respiração profunda? eu acho que normalmente quando toda a gente diz, respira fundo. Hum, ok. Mas no nosso dia a dia, nós não podemos estar o dia inteiro com respiração profunda. Uhum, Até porque é muito exaustivo e é muito cansativo, a nível energético. Então o ideal é nós fazermos sempre uma respiração leve, suave e inaudível. uhum, Na ok. realidade, vamos tentar perceber, por exemplo, nós não estamos todo o dia a comer. Aliás, Uhum, há vários estudos que indicam, há estudos diversos, não é? Há estudos que nós temos que comer 5 vezes ao dia, há estudos que nós temos que comer 7 vezes ao dia, há estudos que nós temos que sim, comer 3 em 3 horas e há estudos que nós só devíamos comer quando temos fome e há os outros estudos que vêm a seguir que nós só devíamos comer, claro. fazer Muitas teorias. jejuns intermitentes, mas na realidade nenhum diz que nós devemos comer de hora a hora. Uhum, Pois não. Poder-nos dizer que nós temos que nos hidratar de hora a hora. Mas a água supostamente não tem nutrientes, não é? Não é para uhum, adicionar nada à água. Mas a alimentação em si deve ser espaçada. E há estudos interessantíssimos hoje em dia que mostram que quando nós fazemos o jejum, e este jejum é uhum, fundamental e eu vou explicar o que é que eu gosto, porque é que eu gosto do jejum. Mas quando nós fazemos o jejum, o nosso corpo consegue se autorregular. E eu acho que nós devemos fazer um jejum de respiração. uhum, Se nós, não, se nós fizermos inspirarmos, expirarmos e pararmos de respirar, inspirarmos, expirarmos e pararmos de respirar, vamos uhum, estar mais consciência da respiração e mais efetivos a nível metabólico.
Ok. Porque nós estivemos sempre a funcionar, sempre a funcionar. Mas o parar de Mas, respirar são 2, 3 segundos. esse exercício que está agora a falar deve fazer todos os dias, uma vez por dia, também como limpar o nariz de manhã e à noite. Olha, Alguma é assim, o Dr. sugestão? Boteico diz que os exercícios para serem efetivos têm que se fazer 3 vezes por dia. Ok. Mas eu acho que hoje vou começar a respirar pelo nariz. Hoje, amanhã, vou começar a perceber, quando já sei que só respiro pelo nariz, que vou respirar muito lentamente. Se nós conseguirmos todos os dias integrar um pouco no nosso dia a dia, num mês, a nossa vida mudou totalmente. Porquê? Uhum. Porque, como eu disse, se nós à noite fomos para a cama e pensarmos agora vou respirar devagarinho, agora vou respirar mais devagarinho, isto vai nos trazer um sono muito mais relaxado, não é? Suave, claro, tranquilo. Fechar a boca, mas, por exemplo, eu tenho algumas dicas que eu dou para fazer, por exemplo, exercício para I quem think pode you fazer. Exato. A Gisela está a perguntar quem sofre de ansiedade. Só o facto de fecharmos os lábios e começarmos a fazer um exercício de meditação, não é? Aquele de fechar uhum. os olhos e sentir o sol a entrar por nós e agora vai descendo, agora sentimos o sol na cabeça, agora sentimos o sol nos olhos, agora sentimos o sol no nariz. E esta forma, Exato. O facto de já pedirmos à pessoa para focar na respiração, a ansiedade já vai de diminuir, facto, porque ela depois já existe está. a meditação guiada e Uhum. existem várias situações, mas eu lembro-me, e o Dr. Boteco também falava muito nisso, na questão da religião, não era? As pessoas iam para a Sim. igreja, tinham que estar em Uhum. silêncio e conversavam com Deus. E esta conversa é uma meditação, não é? Uhum. Se nós Claro. conseguirmos fazer o meditar connosco próprio e falarmos, quer seja com uma entidade, quer não seja com entidade nenhuma, mas ter noção que conseguimos acalmar a nossa respiração, vai baixar a ansiedade e por isso também vai muito controlar a asma, não é? Porque muitos dos episódios asmáticos têm a ver com ansiedade ou com fatores mais agressivos, que sejam uma corrente de ar, e então se nós Uhum. conseguirmos controlar isso, aquela situação toda junta, vamos inspirar e expirar e pensar em coisas bonitas e coisas que nos fazem bem para conseguirmos controlar a respiração, para conseguirmos controlar a ansiedade. Por exemplo, um exemplo que eu dou na asma, no asmático, não é durante a crise, para quem tem que fazer medicação, eu não estou de todo a tratar asmáticos, eu estou a melhorar a Uhum. qualidade de vida de quem me procura, é colocar, por exemplo, um saco de água quente no tórax. Uhum. Para quem sofre de ansiedade, também serve à noite, agora que está a entrar o verão é mais difícil, mas um saquinho de sementes, uma botija de água quente ou morna, 10 minutos nos músculos do tórax faz com que relaxemos os músculos intercostais e nos Uhum. sintamos mais livres. Ou beber água morna, lá está o chazinho, Uhum. e vamos respirar menos. E agora vamos à questão do jejum que eu falava. O Uhum. jejum durante a noite todos nós fazemos, não é? Se nós jantarmos e tomarmos o pequeno almoço a seguir, vamos estar em jejum. Uhum. Mas há pessoas que estão viciadas numa ceiazinha, num copinho de leite, numa torradinha e acham que é fundamental. E este fundamental tem a ver com os açúcares que nós ingerimos, que aumentam o pico de insulina. Se nós comêssemos coisas com baixa carga glicémica, não ia aumentar a insulina. E quando a insulina aumenta, altera imenso o padrão de sono. E esta é das Uhum. maiores lutas que eu tenho nas crianças com alimentação noturna. Não é pelo risco de cáries, porque os riscos de cáries muitas vezes vêm do resto das outras da alimentação diária ou de uma má higiene dentária, porque os pais não têm capacidade de uma boa escovagem. Mas a alteração do ciclo, a insulina altera, por exemplo, a hormona de crescimento, que depois nos vai regenerar as células neurológicas
e para que nós consigamos estar muito descansados e acordar cheios de energia no outro dia. E não tem nada a ver com a amamentação noturna. Eu estou a falar da alimentação noturna. E eu Claro. tenho duas falas. Uma é para a alimentação, outra é para a amamentação. Tem a ver com Uhum. alimentos de grande carga glicémica. E se nós estivermos a noite inteira sem comer, no outro dia acordamos lindamente e se quiserem tomam um pequeno almoço, se não quiserem não tomam um pequeno almoço e tudo corre bem, Claro. não E, é? eu tinha um aluno que nunca tomava pequeno almoço porque ele à noite jantava imenso. Que lá depois fazia mala de gestão e de manhã nunca tinha apetite. E eu pensava, ponta pudera, mas jantou. Ele dizia, não sei se era ovos fritos e bacon, e ai Jesus, ele tinha excesso de peso e eu depois disse que de manhã nunca tinha apetite. E eu, claro, com tanta gordura, eh, é Claro. normal que acorde sem apetite. E tem E essa tá, questão, deixa-me só dizer isto, desculpa, em relação a essa questão. O jantar, quanto mais leve e menos proteico for, mais fácil é digerir e de dormir. Não é uma claro, torradinha com leite, porque eu não sou apologista das torradinhas com leite, mas uma sopa de legumes e um bocadinho de carne, um bife pequeno e uma alimentação saudável, com claro. alimentos sazonais, naturais, da época, da região, tudo que não venha muito embalado, fazer um bom jantarzinho, que não demora assim tanto tempo a fazer. Que não demora assim tanto tempo a fazer. Não são refogados, não são assados, não são gratinados. São coisas calmas. Vão promover toda esta questão que nós vamos querer muito, que é dormir descansados e ter uma boa respiração, Uhum. uma respiração calma. A proteína, quanto maior for a proteína, a carga proteica, maior é a ventilação, portanto, a hiperventilação. Pois, lá está. Estava a falar da amamentação e há pouco abordou um bocadinho a questão do biberão e a chupeta também não é aconselhável por causa dessa questão também dos dentes. Abusar da chupeta, Abusar, lá está. Eu não sou contra nada. claro. Eu não sou Sim, contra sim, mas nada. é sempre a dose é que Porquê? faz o veneno. É É sempre a isso dose é que mesmo. faz. Mesmo em Porque relação ao assim, exercício físico, a dose é que faz o veneno. é não fazer exercícios muito estimulantes para quem está sempre sentado, não comer demasiado, tudo se tiver um equilíbrio. Se a Claro. criança precisa de uma chupeta para dormir, para aprender a autoconsolar-se durante a noite ou durante a tarde, quando a mãe vai trabalhar e está a dormir, se é para adormecer, está tudo bem. Se a criança dá um trambolhão e precisa de uma Xuxa para se acalmar, está tudo bem. Mas a Xuxa é para acalmar. A criança está calma, já está a jogar, já está noutra onda, tira a chupeta. A criança mas é que ele vai à cama buscar a chupeta. Então esconda a chupeta. Esconda a chupeta, não ponha a chupeta à vista, não ponha a chupeta à mão. Ah, mas é porque Uhum. o meu filho precisa. Quem é que precisa mais a chupeta? A criança nunca foi comprar uma chupeta. Quem comprou a chupeta foi a mãe. Eu digo isto, eu tenho duas filhas, uma de chupeta e outra de dedo. É como eu. É Até há bem assim, pouco tempo. nós temos que saber gerir isso. Tudo o que Uhum. faz mal pela intensidade, pela duração do ato, Claro. não é? Pela intensidade e a força do ato. Se a criança está Uhum. habituada a que só usa a chupeta para adormecer e a seguir a mãe passa lá, tira a chupeta e tchau, a criança dorme, o que é que acontece? Muitas vezes a criança acorda, sente o cheiro da chupeta, tem microacordares. Pois. Se já não tiver ali a chupeta, acaba por adormecer sem ela. Agora, uma Uhum. criança com 1 ano já não precisa de uma chupeta para adormecer. Nós acreditamos que sim, mas provavelmente não. Agora, se a Uhum. criança vai para o parque brincar, vai ao centro comercial com os pais, ou vai a caminho da escola e no carro tem sempre a chupeta, a criança vai continuar a pedir aquilo porque está habituada àquele ciclo. Uhum. Ah, é que ele entra no carro e pede logo. Olha, não há, não trouxe, esqueci-me. Ah, e depois Claro, grita. Grita, mas vai-se calar. Vai perceber que mais cedo ou mais tarde vai-se calar. Não é? claro. Vê que É não por tem. aí. É tudo.
claro. É com Doutora, assim, a intensidade das coisas é tudo assim. E a intensidade da respiração é isto. Quanto mais nós respirarmos pela boca, mais necessidade vamos ter que respirar pela boca, mais perdemos o hábito de respiração nasal. assim para terminar, qual como é que é aquela massagem com o dedo no nariz para ajudar a limpeza nasal? Também que acontece. Essa é muito Como é que... boa. Isso são os pontos de acupuntura da respiração. Hum, Eu trabalho com, com os terapeutas que são maravilhosos e que eu adoro hum, trabalhar com eles, mas na realidade, se nós pressionarmos ok. aqui a base do nariz, Hum, o nariz vai começar a desobstruir. E então, se nós massajarmos a criança, que o nariz é muito pequeno e nós não temos a noção, se nós hum, massajarmos sim. e pedirmos para cheirar a flor, Uhum, o nariz vai ficar. E se a Sandra fizer assim, uhum. está diferente ou não está? Sim, sente-se logo. É, É muito é, fácil. é muito. É interessante e lá está. Tive há pouco tempo o live com a Magda e é uma das técnicas que se faz aos bebés, é mesmo esta do nariz, que ajuda na respiração e vai ajudar depois o bebé também no Mais uma sono. técnica, para quem tem muita força no mento, Hum, que contrai muito o mento, pôr a língua no céu da boca, hum, aponta aqui, mas a parte de trás, cá atrás, hum. fechar, E espalmar a língua tem-se por toda. Não aqui é os preciso dedos? fazer isto. Ah, não. Não, põe só a língua assim toda para trás. Não é só a parte de cima, é a língua toda. Com a Hum. boca fechada, põe o polegar aqui. Vai fazer o quê? O estiramento destes músculos e eles Uhum. começam a descontrair. Obrigada. Obrigada. Acho que não temos mais questões. Parabéns, mais uma vez. O seu livro está também aproveito para dizer que está lá no Instagram. Quem não percebeu pode voltar a ver este live, mas também Obrigada. está na sua página no Instagram. E é isso. Adorei. Obrigada, Não, doutora, Sandra, por... eu é que adorei. Muito obrigada pela honra de poder estar na sua página a falar tão bem consigo. Obrigada. Obrigada, beijinho grande. Um bom resto de fim de semana. Beijinhos. Tchau, tchau. Obrigada, bom fim Obrigada de a semana. todos que Obrigada a participaram. todos. E partilhem, este vídeo vai estar disponível, está bem? Por isso, qualquer dúvida, depois entrem em contacto com a doutora Rita. Em relação à postura, podem falar comigo, claro, Importante. mas é sentir na posição sentada, como estava a falar há pouco, aquela parte dos pés, que nós falamos até por causa da faixa, que está ligada a tudo, e também dos ossos da bacia, sentir ali os ossos da bacia, porque também a bacia, o pavimento pélvico, o nosso corpo está todo ligado e isso é muito importante, realmente. Doutora, um beijo grande e até à próxima. Felicidades. Obrigada. Obrigada, obrigada.